E aí, família, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. Vamos para mais uma análise aqui no canal. Vamos de criptomoeda Etena, tá? É a quarta criptomoeda que eu analiso hoje. Acabamos de fazer Bitcoin, Ondo, AV e, como mencionei, vamos para a quarta criptomoeda, que é a Ondo. Tá? Então, vamos especular a maior probabilidade. A gente pode ver aqui ó, nitidamente no tempo gráfico semanal que estamos aqui numa lateralização em Ondo, tá? É sempre bom a gente esperar aí rompimentos maiores, digamos assim, de topos para a gente confirmar aí a quebra de uma estrutura para a gente conseguir se posicionar a favor da tendência, tá? Então, o que a gente entende aqui? Nós temos uma estrutura aqui no semanal, tá? E se nós traçarmos, tá? Visualmente, a gente já sabe que está pelo menos abaixo, na região de 38% de Fibonacci, mas eu vou fazer aqui para vocês verem, tá? Deixa eu pegar aqui a Fibonacci de 38, deste topo a este fundo, exatamente em 38% dele. Deixa eu só trazer para cá para ficar bem, para não ficar poluído o gráfico aqui, tá? Exatamente em 38%. O que quer dizer isso? Quer dizer que essa estrutura de fato está fraca, estamos trabalhando o que nós chamamos de bandeira de baixa, tá? Ou seja, abaixo desse nível de 38, essa estrutura está fraca, o que nos mostra que uma figura dentro da análise gráfica, uma bandeira de baixa, essas bandeiras de baixa elas tendem a performar, né, negativamente. Quer dizer que vai acontecer isso? Não, família. Só estou mostrando para vocês que estamos dentro de uma estrutura fraca. Simples assim, tá? Então a gente vai fazer o quê? Vamos especular. Então a gente entende que nós temos aqui ó, o principal ponto da ENA, tá, a ser rompido. Podemos até botar aqui um pontinho de atenção. Deixa eu trazer um pouquinho mais para cá. Eu sei que quando eu reduzir o time frame, tá? Eu reduzir o time frame, ele vai lá para o finalzão. Então a gente sabe que esse ponto aqui em Etena, 47 centavos de dólar, é um topo a ser rompido. Por quê? Estaríamos eliminando aqui esse viés, tá? Quer dizer que vai eliminar 100%? Não, família, mas é a probabilidade, ela aumenta. Se o próximo candle, digamos, né, na maior probabilidade, como nós já, por exemplo, capturamos a máxima mensal, de nós termos correção. Mas após a correção, ele começar a trabalhar positivamente, começar a fechar candles acima de 47 centavos, a probabilidade aumenta de nós validarmos esse fundo, tá? E ele começar a performar positivamente, até mesmo fazendo aqui essa correção em V aqui em Etena. Se caso esse super ciclo venha a se cumprir, o que é a maior probabilidade, essa correção em V, família, é plausível de acontecer. Então a gente pode ver sim Etena a 1,25 centavos de dólar. Lembrando que é um ativo que a gente tem que entender se é um projeto, se a equipe está trabalhando corretamente, se estão cumprindo o cronograma, então está tudo dentro dos conformes, tá? Para uma correção dessa acontecer. Se nós dermos um Alt I, olha só, imagina só que esse topo aqui, quando acontecer, opa, perdão, deixa eu voltar com o Alt I aqui, olha só, essa correção que eu falei para vocês, ó, ele veio e entregou aqui, né? Começou, foi postado aqui na corretora, depois ele veio e devolveu toda essa pernada aqui, e olha só a correção em V acontecer. Ela vem em busca, ela chegou aqui a 21 centavos e voltou a 1,34. Então é plausível, tá? Isso se nós levarmos em consideração ondas de Elliott, né? A gente pode, claro que se for na Bybit, se for na cripto, provavelmente devemos dar mais informação. Mas devemos ter mais informação, mas só para questão de só para a gente brincar com as informações, a gente rompeu aqui esse topo, tá? Então a gente pode dizer que isso aqui é uma onda 1 e a onda 2, ela só não pode passar o final da primeira. Então estamos numa onda 2 e 3. A 3 a gente sabe que é a maior das ondas. Então só olha o arregaço para fazer essa criptomoeda aqui. Tá? Então olha só. Então essa eu quero dizer o que é o seguinte, se nós entrarmos no nosso realmente no super ciclo, essa correção em V é bem plausível. Então realmente estamos aí numa região de desconto, tá? Então, mas só para nós voltarmos aqui à nossa análise, para nós finalizarmos ela, esse topo é o mais importante que temos a princípio, porque estaríamos de fato falando assim, opa, essa bandeirinha de baixo já não é mais válida, né? Então, estamos aí querendo performar positivamente. Então, é uma pontinha de atenção aqui. Então, a gente faz o quê? Vamos para o diário, vamos começar aqui a especular aqui o que está acontecendo, se a gente encontra alguma ineficiência, a gente pode ver que nós isso aqui é um fair value gap? A princípio, não. Por que, DK? Não é o intervalo da mínima com a máxima? Mas eu não posso desconsiderar que eu tenho 14 horas para esse candle fechar. Por quê? Porque esse candle ele simplesmente pode fazer assim, ó. Esse preço agora ele pode subir, subir, subir e fechar aqui em cima. Ó. Vocês concordam comigo que se ele fechar aqui em cima, ele fecha essa lacuna? Então não é um fair value gap ainda. Se esse candle, por exemplo, fechar aqui, tá? Aqui abaixo, ou fechar aqui onde ele está, aí sim eu teria intervalo. Esse intervalo pode ser fechado para depois ele fazer a captura de liquidez. Tá? Então para a gente entender aqui o conceito. Então temos aqui a captura de máximas mensais e máximas semanais. Tá?
Vamos reduzir um pouco mais o time frame para ver se temos alguma ineficiência em time frames menores, tá? Se ele vai continuar a subir ou vai continuar a probabilidade de fato nós vamos buscar essa liquidez aqui, essa ineficiência aqui. Então a gente vai fazendo essas jogadas, digamos assim, de leitura. A gente pode entender aqui, ó, nós já fizemos aqui, deixa eu ver se ele fez uma captura de mínima de mês ainda. Não quer dizer que vai fazer a mínima porque pegou a máxima. Se fosse sempre assim, o ativo ficava em queda infinita. O importante, o ideal é que ele se distanciou bastante desse fundo aqui, ó, e rompemos esse topo. O que isso quer dizer, DK? Quer dizer que nós validamos esse fundo. Fizemos um choque. Tá? Fizemos um choque, então é bem, vamos falar assim, não que é improvável, não vai acontecer. Ele perca esse fundo novamente, tá? Então, ele, como validamos, fizemos um choque aqui, digamos assim que é uma probabilidade mínima de perdermos esse fundo novamente, tá? Pode acontecer de perder? É claro que pode, que nós temos blocos de ordens aqui. Esse ideal, tá? Eu estou sendo bem sincero com vocês, ideal que esse fundinho aqui tivesse fechado abaixo desse fundo. Como ele me deixou aqui, ó, uma lacuna, digamos assim, aberta, né? Então a gente deixa aqui, ele deixou aqui para trás, tá? Uma liquidez aberta. Então tudo vai depender de como o Bitcoin vai se comportar nesses próximos dias. Probabilidade, eu não falei que não vai acontecer, falei que a probabilidade é mínima, tá? Desse rompimento de fundo aqui na casa dos 24 centavos. Mas, enquanto isso não acontece, não vamos sofrer por antecedência. Capturamos máximas do mês, máximas da semana e vamos reduzir aqui, vamos ver o que está acontecendo. Essas liquidez aqui, ó, lindíssima. Temos até aqui, ó, aqui o famoso equal lows, né? Temos aqui também, na verdade, aqui, ó, o famoso equal lows. Tem muito dinheiro alocado aqui embaixo. É bem plausível que ele faça esse movimento aqui para capturar algum tipo de ineficiência. E o que a gente vai fazer? Nós temos aqui uma nova estrutura aqui, sendo formada, e níveis de OTE neles, né? E vamos ver esses nossos níveis de OTE. Vocês podem ver aqui, ó, que olha como, não, o mercado é sensacional. Se vocês puxarem aqui, ó, desse fundo, desse topo, provavelmente não, o preço está trabalhando exatamente em 38% de Fibonacci. Ou seja, a princípio essa estrutura ainda está forte. Mas, como deixou liquidez, esse fundinho duplo, família, é um pratão cheio, digamos assim, para o institucional vir capturar esse fundinho duplo aqui, tá? É bem plausível que aconteça esse movimento. Na verdade, é a maior probabilidade. Inclusive, nós temos aqui, ó, um belíssimo Fair Value Gap em regiões de 61% e abaixo de 50%. Tá? Aqui são regiões de desconto, onde os institucionais costumam vir aí fazer, tá, as suas capturas, né, de ineficiência para depois dar continuação à alta do ativo. Alinhar fluxo é muito importante para você não se perder aí nas operações. Por quê? Porque esse Fair Value Gap ele pode muito bem ser violado, tá? Num movimento aqui de queda, viola o que era uma vez suporte, vira uma resistência. Aí a gente vai vir buscar mais regiões aqui, ó. Inclusive esse Fair Value Gap aqui também confluencia com níveis de OTE. Então olha só como é importante a gente entender os conceitos, saber os pontos de interesse, né, para você não sair comprando em qualquer região. E quando chegar aqui, como que eu vou fazer? Como que eu vou operar? É isso também que a gente tem que levar em consideração. Vou operar bloco de ordens? Claro que não, né, família? Olha só, se você operar bloco de ordens, então você vai, digamos, colocaria uma entrada no início, stop no fundo e um alvo aqui, digamos, 2, 3, 4, 5 vezes o risco. Primeiro, você fazendo isso, seu stop fica extremamente salgado. 3,72 é um stop extremamente salgado, tá? Primeiro ponto. Segundo ponto é o bloco de ordens. Esse bloco de ordens ele pode fazer o quê? Pode fazer um flush, inclusive essa estrutura, até esse movimento aqui são regiões de UTE, pode vir querer buscar mais essas regiões. Por isso que o alinhamento de fluxo é importante. Pô, Detal, o que é alinhamento de fluxo? Tem um vídeo no canal explicando, tá, como que você faz esse alinhamento de fluxo, é importante. Tá? É um outro passo que a gente precisa fazer quando ele toca num ponto de interesse. Não é somente saiu comprando que vai dar certo. É porque ele pode muito bem tocar, ele vai sentir essa região, faz aqui um pullback, mas depois ele rasga para baixo. Por isso que é importante o alinhamento de fluxo. Então, tomem cuidado ao operar em blocos de ordens, fair value gaps, etc. Tá? Então, só para a gente finalizar aqui a nossa análise, tá? Aqui na criptomoeda Ethena, tá? O que nós especulamos aqui? Ou vamos até precificar aqui, né? O que especula para a criptomoeda Ethena? Como nós já capturamos máximas do mês, máximas semanais, tá? Nós temos aqui, ó, estamos muito mais próximos de capturar a mínima do dia do que a máxima do dia. Então é mais plausível que ele aconteça. E olha só, deixamos aqui, inclusive, fundos duplos, na verdade não é nem fundo duplo, é um fundo triplo, né? Um triple low aqui. um fundinho
triplo, né? Então tem muita liquidez aqui embaixo. Eu até poderia fazer assim, fica mais bonitinho, né? Aqui, ó. Puta, eu também sou tudo errado, né? Aqui, ó. É legalzinho, vem aqui, ó. Vamos salvar. Opa. E então temos aqui, ó, esse fundo triplo aqui, tem muita liquidez aqui embaixo, tem muito dinheiro aqui embaixo dessa região, então em termos mínima do dia, deixa eu voltar aqui, deixa eu voltar a fita, né? Vamos terminar aqui a nossa análise, deixa eu revisar aqui para vocês. Então, capturamos o máximo do mês, máximo da semana, tá? Temos aqui esse intervalo agora para ser trabalhado. Então, estamos consolidando aqui. Então, é possível que teremos aqui um breve súbito, né? Um breve momento, digamos assim. Na verdade, não é nenhum fair value gap aqui atrás, já foi mitigado, tá? Podemos ter uma pequena subida, digamos assim, mas o viés principal do ativo é o quê? Consolida, captura, distribui, captura toda essa liquidez aqui embaixo, temos essa região de OTE, dessa estrutura. O que eu fiz? Tracei região de Fibonacci, ou seja, de retração deste fundo, deste topo, ele me deu essas regiões aqui, ó, que são níveis de OTE. Quais são essas regiões, DK? É só vocês printarem a tela, está aqui as regiões de OTE, no quais o mercado tende a fazer a captura abaixo de 50% da região de desconto, confluencia com o Fair Value Gap do meu H8, né, no meu 8 horas, então é bem plausível que ele venha fazer essa captura nessa região aqui. Então é isso que eu especulo para a criptomoeda Ethena, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima análise.